Continuando a nossa linha de raciocínio, tá? No vídeo anterior, nós trabalhamos com o vermelho. Algumas texturas simples e misturas, mesclando entre giz, lápis, marcadores e tinta, tá? Para vocês entenderem como podemos melhorar o nosso resultado, tá? Agora nessa aula nós iremos trabalhar com a cor mais próxima do vermelho. Qual seria? O laranja. É claro, de um lado, se você escurecer o vermelho, você vai ter o marrom. Se você clarear, você vai ter o laranja. Então vamos trabalhar com laranja, tá? Então o que eu tenho para explicar para vocês? Igualmente na aula anterior, tá? Nós iremos trabalhar com com 3 marcas. Iremos trabalhar com um laranja mais claro, um laranja médio e um laranja escuro. Iremos conhecer os nossos materiais, tá? Então, o que eu quero fazer aqui agora, ó? Aqui nesse ângulo é um ângulo muito bom, ó. Eu vou até tirar o vermelho de destaque, porque o destaque agora é o laranja. Iremos fazer zigue-zagues. Ela vai, ela vem, ela vai, ela vem, certo? Pequenas texturas de zigue-zague, pois assim nós iremos trabalhar com a nossa cor, tá? Ó, eu usei esse daqui, que é um lápis bem antigo da Faber. E agora eu vou variar com um Maped, tá? Ó, eu vou fazendo, ó, toda essa lateral e eu vou puxar um pouco para dentro, certo? E aqui eu fiz um outro tipo de textura, tá? Eu fiz um laranja mais forte e um laranja bem clarinho, tá? E assim eu consigo trabalhar essas ondulações, perfeito? Aqui, ó, eu já vou vir com o nosso giz, vou dar uma camada de giz, ó. E se vocês perceberem, eu deixei um pequeno espaço, certo? Eu vou até aproximar a câmera. Eu deixei um pequeno espaço para nós virmos com o nosso lápis trabalhando onde não tem o giz, tá? E assim eu vou criar um degradê de materiais. Ó, se você reparar, eu não passei no meio, tá? O meio vai ficar o material original e nas extremidades, nas pontas, né? A gente vai ter os dois materiais. Então vê que é laranja, só que apesar de ser marcas diferentes, vão dar cores diferentes, tá? Então eu trabalhei com giz e agora eu vou trabalhar com outro giz de uma outra marca, ó. Olha como esse laranja, ele já é bem diferente, tá vendo? E aí a gente trabalha o nosso degradê, né? Esse giz aqui é o giz da Molin, tá? E aí eu vou vir nas extremidades, em vez de eu trazer vir com lápis, eu vou vir com o marcador, tá? Ó, tá vendo? E deixo o meio. E aí eles já trabalham harmonicamente esses dois materiais, né? E a gente fez o nosso degradê, tá? Aqui no meio eu vou passar um lápis para vocês verem, ó, a diferença que é trabalhar com duas técnicas diferentes, né? Olha lá. Já ficou um outro alaranjado. Então, dependendo da mistura que você fizer, vai dar um resultado diferente. Se você quer mais intenso, se você quer mais claro, se você quer mesclar. Agora aqui, ó, eu vou usar giz pastel oleoso, tá? Só que eu vou fazer o contrário. O giz pastel oleoso, eu vou utilizar ele
apenas nas extremidades. No meio, eu vou usar um marcador. Tá vendo? E em cima do marcador, eu vou vir com o lápis. E aí eu já passo por cima do giz pastel, trazendo ele também, tá? São efeitos que dá para se ter trabalhando com materiais diferentes. Eu também vou fazer aqui, ó. Eu vou passar o giz pastel todo irregular, ó. Tá vendo? Eu passei ele todo irregular. E agora eu vou vir com o lápis onde eu não passei o giz pastel, tá? Nos espaços em branco, ó. Tá vendo? Dá pra ver ainda onde está o giz pastel, onde eu passei anteriormente. E eu fiz isso de propósito, tá? Porque ele é um efeito bem legal. Olha como que fica. Deu variações, tá vendo? Aonde tá o giz, aonde eu não passei e aqui é onde eu passei, ó. Tá vendo? Então assim, são formas de deixar o pigmento mais fortes, tá? E aqui, ó, seguindo aqui, né? Podemos utilizar na mesma linha de raciocínio o nosso giz pastel, ó, fazendo bolinhas, ó. Tá vendo? Eu fiz essas bolinhas. Vocês perceberam que eu deixei um espaço em branco aqui e alguns espaços em branco aqui no meio. Eu misturo bem o meu pigmento, tá? Que a gente já viu na aula anterior. E dou uma gotinha, certo? Esse pigmento ele é bem forte e ele espalha bem. E aí, ó, o que acontece? Eu venho trazendo ele em cima do giz, ó, deixando sempre um ponto de luz, certo? E aguardando ele secar. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó. Eu vou puxar ele pra cá, ó, porque aqui eu vou fazer uma técnica diferente. E aqui, ó, exatamente aqui, na linha de baixo. Ó, se vocês perceberem a variação do nosso produto, tá? Então, embora todos eles sejam realmente laranja, mas vai ter uma variação muito grande de materiais. E às vezes você precisa dessa variação para você ter um melhor resultado na hora de você realizar os seus desenhos, né? Ó, aqui eu vou dar uma camada toda de tinta, tá vendo? De pigmento no caso, né? Se vocês perceberem, ele seca bem rápido. E esse é o meu objetivo, tá? Que ele seque realmente rápido para que eu possa agilizar o meu processo. Alguns processos são meio lentos, tá? Então, quanto mais demorado, né, um processo for, a probabilidade dele ter um resultado melhor é maior, tá? Ó, como eu trabalhei com pigmento ali, agora eu vou vir com uma tinta da Acrylex de tecido, tá? Ó, tá aqui na tampinha. E eu vou trabalhar o pigmento junto com a Acrylex. Ó, já dando 2 camadas, já vai dar uma diferença bem boa.
para vocês perceberem. Tá vendo que o laranja ficou mais escuro, a folha ficou melhor preenchida. E aqui, ó, como sempre, ó, sempre deixando um espacinho de luz. Um espaço branco que seja de mínimo, certo? Como eu acabei de passar a tinta, ela tá meio molhada, então eu vou fazer um X aqui, ó, certo? Vocês viram que eu fiz um X? E agora eu vou vir com o lápis puxando, ó. Tá vendo? Esses pigmentos eles vão se misturarem. Tá vendo? Mas bem aqui, ó, mais próximo do X é onde vai ficar a cor mais intensa. E aqui mais ao meio, tá vendo? É onde elas se encontram e vai ficando as cores mais fortes. E nas pontas vai ficando os tons mais claros, tá vendo? Só de eu fazer isso, já dá pra perceber que aqui tem um tipo de laranja e aqui já tem outro tipo de laranja. E esse laranja, ele está suavizando, tá vendo? E pra finalizar, ó, eu posso finalizar aqui, ó, com o giz bem mais clarinho, ó. Com esse giz bem clarinho, agora você consegue ver as diferenças. E por último, eu posso vir carregando o meu pincel, ó. E aí eu posso deixar ele assim, entendeu? Aqui também, ó, já deu uma secada boa. Eu posso vir trabalhando da mesma forma com o meu giz pastel. Tá vendo? Eu deixei ele aqui mais escuro. E agora eu vou vir esfumaçando, né? Ó, e suavizando essa cor para ela não ficar tão intensa. Tá vendo? Vocês já conseguem diferenciar? Tá vendo? Então é assim que se constrói camadas, né? E quanto mais camadas você for construindo, mais vai ficando escuro, né? Vai ficando mais saturado daquela cor que você passou inicialmente, né? Mas nessa etapa aqui, ó, não existe regra, sabe? Você apenas tem que ver a hierarquia. Ó, tá vendo onde eu passei apenas uma camada, onde eu passei duas? Já dá uma diferença bem notável. Aqui eu vou vir com aquele laranja bem clarinho, ó. Porque ainda assim eu quero laranja, não quero branco total. Tá vendo? Esse laranja ele é bem suave. Então posso passar por tudo aqui, ó. E vai ficando, tá vendo? Ah, mas eu quero um outro. Aí eu posso vir com uma outra cor, ó. Só que eu não vou até o limite, tá? Em alguns pedaços eu passo tudo, mas eu sempre deixo o que eu costumo dizer de chamar de janelinha, né? Eu deixo uma pequena janela de luz, porque é ela que vai dar a vida, né? Ó, e por cima eu posso vir trabalhando de novo a tinta. Tá vendo? Mas se você perceber, existe uma diferença, certo? Ó, aqui eu vou preencher toda. Existe uma diferença do laranja da esquerda para o laranja da direita. E isso que eu quero que vocês entendam. O bom de ter variação de materiais é que você consegue ter resultados diferentes, né? Conheça os teus materiais. Ó, aqui eu passei só giz pastel e desse lado aqui eu vou passar lápis. Certo? O bom do giz é que ele é mais rápido, porém gosto é gosto, certo? Aqui é só lápis e aqui é giz pastel. Agora
que eu vou fazer? Eu vou inverter a ordem, tá? Eu vou passar o lápis em cima do giz pastel. Tá vendo? Que essa é a técnica mista, né? De você misturar materiais. Tá vendo? Ó? O lápis por cima do giz pastel e o giz pastel por cima do lápis. Olha como que fica. Apesar de parecer, vocês perceberam que aqui deu um tipo de textura e aqui deu um outro tipo de textura, utilizando os mesmos materiais. Então, sim, a ordem que você coloca o seu material, ela vai afetar diretamente no produto, tá? Então, às vezes você precisa de uma técnica que o giz vá por baixo e o lápis por cima. E às vezes você precisa fazer o contrário. Certo? Então aqui ainda falta mais duas em cima e 3 embaixo, tá? Eu tô contando em cima aqui, tá? E embaixo aqui. Aquela velha sopradela, né? Aqui a gente vai fazer, como a gente fez, a gente vai fazer uma seta, certo? Fazer algumas setas para baixo, certo? E uma setona indicando para cima. E geralmente textura é isso, tá? É você entender o material e criar, né? E as nossas setas viraram triângulos, né? E agora eu venho com os nossos lápis e vou indo trabalhando aqui, ó. Onde se mistura o giz com o lápis. Tá vendo? E o resultado fica bom. Como eu falei pouco de marcadores, agora a gente vai pegar o nosso canetão, tá? E passar aqui, ó. Então, se você quer ter um efeito diferenciado, o que você pode fazer? Você pode mesclar metade do seu desenho com marcadores e metade do seu desenho de lápis. Não é obrigatório que você faça todo o pedaço do mesmo efeito, tá? Ó, aqui eu dei uma apagada, tá vendo? Eu resolvi passar por tudo, mas é isso. Você pode tentar fazer texturas. Se não der certo a textura que você está fazendo, você simplesmente cobre elas, tá vendo? E deixa chapado, né? Aqui, ó, a gente vai trabalhar com linhas horizontais, tá vendo? E linhas verticais, tá? Ó, aqui, até aqui eu vou trabalhar com a vertical. E aqui, você pode virar folha, tá? Só que não tem necessidade de eu virar folha. Eu vou trabalhar com horizontal e com vertical. Tá vendo? Trabalhei com horizontal e vertical. Primeiro no lápis, deixando uns espaços. E agora eu venho com o canetão preenchendo. Tá vendo? Aqui eu vou chapar toda ela. E aí, depois que o meu canetão secar, o que vai acontecer? Geralmente a tendência dos marcadores e canetões é clarear, tá? Então eu vou ter as duas linhas. Eu vou ter a linha, tá vendo aqui, ó, já dá pra ver. Eu vou ter uma linha que eu passei do lápis, que o marcador não vai pegar em cima do lápis, e eu vou ter o marcador onde ele vai pegar, certo? Aqui, ó,
eu vou fazer um outro tipo de textura. Eu passei o giz pastel por baixo. E agora eu vou vir com o marcador por cima do giz pastel. O efeito aqui é para fazer como se fosse aqueles efeitos de pedrinha, sabe? Que fica porum. Porque o marcador, depois que ele seca, ele vai realmente deixar a textura, tá? Ó, aqui eu vou deixar ele bem grosso. Tá vendo? E aí eu vou passar o giz. Tá vendo o que ele faz? Ele tira um pouco, mas ele dá um efeito um pouquinho diferente, tá vendo? Porque a questão da intensidade, se você passa mais grosso uma camada, ela também vai diferenciar no resultado final, tá? E agora vamos aqui para os 3 últimos. A gente pode trabalhar com guache, que é bem legal. Então eu vou pegar um pouquinho aqui do guache, ó. Não tem muito o que dizer. O guache ele é um material incrível. Tá vendo? Eu preencho todo ele no guache, certo? E aqui, ó, eu vou dar alguns pontinhos, ó. Tá vendo? Seguindo um certo padrão, ó. Eu vou bater, ó. Batendo o pincel. Eu fiz uma textura, certo? E aí, o que eu posso fazer? Eu vou mesclar essa batida. De propósito eu deixo ela assim, ó. Porque daí dá pra vocês perceberem que eu trabalhei com técnicas batendo o pincel, ó. Agora eu vou empurrar o pincel, ó. Ele tá indo, tá? Com o pincel empurrando, ó, eu dou esse efeito aqui, ó. Tá vendo? Eu dei um efeito bem falhado e ele pode ser bem útil, tá? Então o pincel ele vai empurrando, tá? Ele não pode estar muito carregado de tinta, então eu indico para vocês, ó. Tira toda a tinta, o excesso da tinta e vai empurrando, ó. Tá vendo? Você vai carimbando, ó. Ó. Tá vendo? E aqui já dá uma outra textura com o pincel quase seco, ó. E fica assim, tá vendo? Então, pessoal, o que eu indico para vocês? Treinarem, testarem, ver o que de materiais vocês têm, entender o que você está fazendo, gravar, deixar técnicas, tá vendo? Ó? Porque são materiais diferentes, cada material vai te dar um resultado e imagina você trazendo isso para os seus desenhos, sabe? Textura, ela é muito de você tentar imitar algo, sabe? Então, geralmente, quando você imita uma textura colorida, são com riscos, são com falhinhas, são com pinceladinhas. Então é isso. Trabalhar com técnicas em laranja. O laranja ele não tem muito o que fazer, mas se você perceber que dentro do próprio laranja, cada marca de lápis, ela vai fazer um lápis diferente. Todos eles vão ser laranja. Só que a cada laranja vai ter uma textura. Vai ter... alguns vão ser mais fortes, outros vão ser mais claros. Não significa que o lápis é melhor ou pior. Significa que você não está sabendo trabalhar muito bem com ele, tá? Então, se vocês perceberem, ó, eu sempre trabalho aqui com 5, 6, 7, 8 lápis diferentes, com vários giz, sabe, da mesma cor, para mim ter essa variedade de resultados, tá? Então a gente está aqui na 2, ó. Essa daqui foi
a primeira e essa daqui foi a segunda. São estudos que podemos aprimorar, tá? Após seco, podemos adicionar branco, que é muito importante também. Mas o básico do básico é isso. Bora estudar. Obrigado pela atenção e até a próxima.